Irmãos, nós temos um tema aí, né? De como praticar a palavra fora das quatro paredes, não é isso? Sim ou não? Amém. Orando sobre esse tema, o Senhor tem me falado a respeito do nosso relacionamento com Ele, que vai desembocar nessa prática da palavra fora das quatro paredes. Isso está totalmente relacionado, conectado, vinculado à nossa comunhão e à nossa intimidade com Deus. Amém? E eu gostaria de entrar um pouco com vocês a respeito disso, usando o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vamos abrir, irmãos, em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, por favor. É um livro do Velho Testamento, viu? Se você abrir bem no meio da sua Bíblia, tem Salmos. Aí você vai folhando para frente, você vai ver Provérbios. Depois você vai ver Eclesiastes. Depois, Cântico dos Cânticos. Irmãos, esse livro, Cântico dos Cânticos, tem 8 capítulos. Nós vamos mergulhar nos 8 hoje. Nós vamos passear nos 8 hoje. Então a gente vai ler bastante Bíblia. Nós não vamos sair de Cântico dos Cânticos. Só vamos ficar aqui dentro desse livro aqui. Só que antes da gente mergulhar nessa leitura, eu preciso fazer uma introdução para a gente entrar dentro do contexto de Cântico dos Cânticos. Irmãos, eu te pergunto, quem escreveu esse livro? Salomão. Como você sabe? Porque está escrito no capítulo 1, versículo 1. Olha aí no capítulo 1, versículo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Então foi Salomão que escreveu esse livro. Quem era Salomão? Quem foi Salomão, gente? Filho de Davi, rei de Israel. Ele morava num palácio. Você sabia que o Salomão escreveu 1005 cânticos? Viu, Samuel, você que é compositor? O Salomão compôs 1005 cânticos. Isso está escrito em 1 Reis 4:32. Não precisa abrir. Só que o Cântico dos Cânticos é o único cântico de Salomão que ficou registrado. Dos 1005, esse é o único que ficou registrado. Ele ganhou mais importância do que os outros. Agora, irmãos, esse cântico aqui é o Cântico dos Cânticos de Salomão. Não é um cântico, é o Cântico dos Cânticos de Salomão, o mais importante de todos os que ele escreveu, dos 1005 que ele escreveu. Irmãos, para quem que Salomão escreveu esse livro? Para Sulamita. Como que a gente descobre isso? No capítulo 6, no versículo 13, olha aí. Quantos já assistiram essa ministração no meu canal? Deixa eu ver. Então tá. Os irmãos de Agudos já receberam essa palavra, vamos reafirmar. Olha no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 13. Volta, ó Sulamita. Então, para quem que Salomão escreveu esse cântico? Para Sulamita. Quem é Sulamita? Irmãos, presta atenção. Sulamita era uma camponesa, era uma mulher rural, uma mulher do campo. E Salomão, ele tinha ovelhas nos montes, no campo. E ele se vestiu de pastor, tirou as suas vestes reais, se vestiu de pastor e foi olhar suas ovelhas
no campo e conheceu a Sulamita, uma camponesa, e eles se apaixonaram. E o livro do Cântico dos Cânticos conta a jornada amorosa da Sulamita com o seu noivo Salomão. Ela é a protagonista dessa história. E todos esses 8 capítulos contam a jornada amorosa da Sulamita com o seu noivo Salomão. Agora, antes da gente entrar nessa jornada deles dois, eu preciso explicar mais uma coisa. Todas as vezes que você vê aí nesse livro, Cântico dos Cânticos, escrito esposo antes do versículo, por exemplo, se você abrir aí no capítulo 5, ou no capítulo 1 mesmo, no próprio capítulo 1 você vai encontrar isso. Você vai encontrar aí, antes de algum dos versículos, é escrito esposo. Vê se você acha aí. Achou ou não? Está escrito aí esposo. Por exemplo, antes do versículo 8, capítulo 1, versículo 8, está escrito aí antes, esposo, não está? Então, toda vez que você vê escrito aí esposo, quem é que está falando? Salomão. Agora, antes do versículo 2, está escrito aí esposa. Amada. Depende da sua tradução, vai estar escrito esposa ou amada. Toda vez que você vê escrito aí esposa ou amada, quem é que está falando? A Sulamita. Agora, no meio do versículo 4, no capítulo 1 aí, ó, no meio do versículo 4, está escrito coro, ou filhas de Jerusalém. Tá ou não está? Então, toda vez que você vê isso aí, coro ou filhas de Jerusalém, quem é que está falando? O povo que morava dentro do palácio de Salomão. Amém? Os irmãos estão me acompanhando aí? Não? Amém. Então, vamos entrar na leitura, irmãos. Consequentemente, você vai perceber na leitura e nessa intimidade da Sulamita com o Salomão, você vai reparar que é muito igual a nossa intimidade com o nosso noivo. Quem é o nosso noivo? Jesus Cristo. E nós somos sua noiva. Já aconteceu esse casamento entre nós e Jesus? Quando vai acontecer esse casamento, gente? Quando Ele voltar. Até lá, nós estamos nesse noivado. O problema é quando a gente, nesse noivado com Ele, a gente vai lá e dá uma esfregadinha com o mundo, depois dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. Dá uma esfregadinha com o pecado, depois dá uma esfregadinha com a Bíblia. Dá uma esfregadinha com o mundo, depois dá uma esfregadinha com Jesus. Nós precisamos decidir de que lado que nós estamos. Ou nós estamos no mundo, ou nós estamos no noivado com Jesus. Noivado com Jesus é compromisso 100%. Então nós vamos entrar na leitura e nós vamos perceber muita semelhança na nossa intimidade com o nosso noivo Jesus, na história da Sulamita do noivado com Salomão. Amém? Então, irmãos, vamos entrar na leitura. Capítulo 1, versículo 2. Olha o que a Sulamita fala para Salomão. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Capítulo 1, versículo 2. Melhor é o teu amor do que o vinho. Irmãos, presta atenção. Quando Salomão saiu do seu palácio, deixou as suas vestes reais
se vestiu de pastor e foi no monte olhar suas ovelhas, ele conheceu essa camponesa. E ali eles se apaixonam. E aí ele leva ela para o seu palácio real. E ela começa a aprender um estilo de vida novo. É tudo muito novo para ela. E ela tem medo, ela começa a assustar, porque ela olha para suas imperfeições. E ela tem medo de não se tornar aquilo que ele espera dela. Só que ele insiste com ela. E conforme ele vai conquistando cada vez mais ela vai dando algumas declarações de amor. Ela, nesse livro de Cântico dos Cânticos, ela dá 4 declarações de amor, que são níveis de amor, de maturidade desse amor pelo noivo. O primeiro nível da declaração que ela faz é um nível muito raso ainda de amor pelo noivo. Depois ela aprende a amar mais ele, aí ela fala uma outra, segunda declaração. Aí ela aprende a amar mais, aí ela fala uma terceira declaração. Aí ela chega nesse amor consolidado. Aí ela fala uma 4ª declaração de amor para ele. Nós vamos ver tudo isso. Agora, no capítulo 1, versículo 2, é o momento que ela se encontra com o Salomão lá no campo. E ela conhece ele. Quando ela conhece ele, ela reconhece que o amor dele é melhor do que o vinho. Então ela fala: melhor é o teu amor do que o vinho. Esse é aquele momento que nós temos o nosso primeiro encontro com Jesus, e a gente se dá conta que o amor dele é melhor do que o vinho. Vinho fala de coisas lícitas e ilícitas desse mundo, prazeres. O vinho fala de prazer. Prazer lícito e prazer ilícito. E aqui ela percebe que o amor dele é melhor do que os prazeres do mundo, os prazeres do campo, os prazeres da velha vida, lícitos e ilícitos. Então ela diz: melhor é o teu amor do que o vinho. Nesse primeiro encontro lá no campo, ela ainda não entrou no palácio. Então a sulamita se encontra com o rei Salomão vestido de pastor no campo, eles se apaixonam e ela percebe que o amor dele é melhor do que os prazeres lícitos e ilícitos. Esse é o momento em que estamos no campo do mundo e temos o nosso primeiro encontro com Jesus e percebemos que o amor dele é melhor. Aí no versículo 3, olha aí, no capítulo 1, versículo 3, olha o que ela fala para Salomão. Olha o que ela fala para Salomão: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. O que ela está falando? Que o teu nome, noivo, é como um unguento derramado sobre mim. Esse é aquele momento que a gente tem um encontro com Jesus e a gente começa a hospedar o nome dele dentro do nosso coração, como um unguento derramado dentro de nós. É o nome dele, ele derrama o nome dele dentro do nosso coração. A gente começa a levar o nome de Jesus, do noivo, dentro do nosso coração, para onde a gente vai. E a gente começa a hospedar o nome dele dentro do nosso coração. Porque a gente percebeu que o amor dele é melhor do que o mundo, melhor do que o vinho, melhor do que os prazeres. E é como um unguento derramado. É aquele momento onde ele derrama da sua presença sobre nós. E a gente passa a hospedar a presença de Deus dentro de nós. Como um unguento derramado. Como uma porção concentrada de um perfume, ele derrama a sua presença dentro de nós. E a partir desse momento a gente começa a carregar a presença dele para onde a gente vai. E aí você começa a hospedar a presença dele dentro do teu coração. E aí você começa a buscar ele no seu quarto secreto, no teu devocional, todo dia. Em oração, em leitura da palavra, adorando, se consagrando, jejuando. E aí sabe o que ele faz, irmãos?
Ele vai derramando da sua presença sobre nós. Ele vai derramando uma porção mais concentrada da sua presença dentro de você, conforme você vai aprendendo a hospedar a presença dele na sua intimidade com ele. E essa presença dele, essa porção mais concentrada que ele vai derramando da presença dele dentro de você, vai completando todo o teu interior, todos aqueles vazios, vai sendo preenchido com a presença de Deus. Aí você não tem mais crise de identidade. Você sabe qual é a sua identidade e seu propósito. Por quê? Porque a presença de Deus está sendo derramada dentro de você, isso está te preenchendo por dentro. Aquele amor que é melhor do que os prazeres do mundo está enchendo você por dentro, está te preenchendo. Então você fica pleno, completo. Você não se sente incompleto, vazio. E aí, conforme você vai hospedando a presença dele, irmãos, sabe o que acontece? Ele se acostuma com isso, sabia? Porque nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de um Deus vivo. Conforme você mais hospeda ele, mais ele se acostuma com a tua hospedagem. Cada vez fica mais fácil você discernir a voz dele. Você não ouve a voz de Deus, mas você entende o que ele quer dizer. Porque Jó 33,14 fala assim: Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, mas é o homem que não se atenta para isso. Então, conforme você vai se consagrando a Deus no teu devocional todos os dias, ele vai se acostumando com a tua hospedagem. E vai ficando cada vez mais fácil discernir o que ele está querendo te dizer. Consigo me explicar? Sim ou não? Os irmãos estão meio quietinhos. Está tudo bem aí? Os irmãos estão entendendo ou está totalmente confuso? Hein, gente? Então, conforme você vai hospedando a Deus no seu quarto, a presença dele no seu quarto, ele vai derramando uma porção mais concentrada da presença dele em você, e ele se acostuma com os teus devocionais, porque nós estamos falando de um Deus vivo, que você interage com ele. Você precisa saber hospedar a presença dele nos teus devocionais, na tua intimidade, na tua comunhão com ele. Você precisa aprender a hospedar a presença dele. Ele gosta, ele se sente à vontade, como se a casa fosse dele. Entende o que eu estou falando, irmão? Gente, amém ou não? Oh, Jesus, às vezes eu acho que eu estou sozinho. Olha no capítulo 1, no versículo 4, o que ela diz para o noivo. Capítulo 1, versículo 4. Olha o que ela diz para o noivo: leva-me após si, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O que aconteceu aqui? O Salomão pegou ela lá do campo do império das trevas do mundo, que ela era uma camponesa, uma moça rural, e colocou ela dentro do palácio dele. Sabe quando ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor? Foi isso que aconteceu com ela aqui. Ele tirou ela do campo e botou ela no palácio. Só que o que acontece? Ela começa agora a ter um choque de realidade, um choque cultural. Por quê? Porque ela nunca morou num palácio antes. Ela é uma moça rural, ela é uma moça do campo. Ela não está acostumada com esse estilo de vida dentro de um palácio. É tudo muito novo para ela. Ela começa a se assustar.
ela começa a ver os defeitos dela. Ela começa a ver as feridas dela, e ela se sente insegura, ela entra em conflito consigo mesma. Por quê? Porque o meu noivo está esperando que eu seja uma noiva enfeitada, adornada, santa, sem defeito. Aqui dentro desse palácio, é um lugar muito novo para mim, eu nunca vivi aqui, eu sou do campo, eu sou uma moça rural. Eu não sei como que é o estilo de vida daqui do palácio. Isso é tudo muito diferente para mim. É muito difícil aprender esse estilo de vida novo. Eu estou acostumada com aquele estilo de vida do campo. Eu sou camponesa. E ela começa a desejar voltar para o campo. Porque ela tem medo de não corresponder ao amor do noivo. E ela se sente insegura. Olha no versículo 5, o que ela fala? Capítulo 1, versículo 5. Ela fala assim: eu estou morena, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. O que é Quedar, irmãos? Quedar era um lugar no deserto, e tinha algumas tendas nesse lugar chamado Quedar. E essas tendas estavam todas queimadas e desbotadas do sol, e ela morava ali. Antes de ser levada para o palácio, ela morava ali, nesse lugar que era todo desbotado, todo feio, e ela estava queimada. Ela falou assim: eu estou morena, porque eu moro em Quedar. Quedar é um lugar no deserto, onde tem muito sol. Eu estou toda queimada, eu estou toda desbotada. Será que eu vou conseguir viver nesse palácio? Então, olha no versículo 6 o que ela fala para o noivo: não olhe para eu estar morena, porque o sol me queimou. Então ela começa a ver os defeitos dela, da velha vida, lá do campo. Ela fala para o noivo: noivo, não olha para mim, eu estou queimada do sol. Então essa queimadura é uma ferida. Eu estou machucada, eu estou ferida, eu estou feia, não olha para mim. Noivo, não olha para mim, eu estou feia, eu estou queimada, eu estou toda machucada. Eu vim das tendas de Quedar, que era um lugar no deserto, que estava queimado, desbotado. Não olha para mim, eu estou feia. As minhas feridas são grandes demais para eu continuar vivendo aqui, nesse palácio, tendo esse estilo de vida, nesse noivado com você. As minhas feridas são grandes demais. E ela entra em conflito, ela fica insegura, ela tem medo de não dar conta de ser aquilo que o noivo espera que ela seja. E ela fala: não olhe para as minhas queimaduras. Mas irmãos, nos 8 capítulos de Cântico dos Cânticos, sabe quantas vezes Salomão chama ela de formosa? 15 vezes. 15 vezes Salomão chama ela de formosa. Ela fala: eu estou feia, eu estou queimada, não olha para mim. E ele fala: tu és formosa, tu és formosa, tu és formosa. Ela é difícil, mas ele insiste com ela. Por quê? Porque ele está olhando para ela a obra já terminada, e ela está olhando para o agora. Ela não consegue contemplar o final dessa jornada, o fim do filme. E ele sabia que ela ia se tornar uma noiva santa, sem defeito. Por isso que ele fica insistindo com ela e falando: tu és formosa, eu te amo, tu és formosa. Então ela começa a entender o amor incondicional dele por ela.
independente de suas feridas, de seus machucados, de suas queimaduras da velha vida. E aí ela faz a primeira declaração de amor para o noivo, no versículo 13. Olha o capítulo 1, versículo 13. O que ela fala aí? Olha a declaração que ela faz para ele: o meu amado é para mim. É a primeira declaração de amor que ela faz pelo noivo. O meu amado é para mim. Mas, irmão, esse é o primeiro nível de amor. Aqui ela vai subindo em 4 níveis de amor. Esse aqui é o primeiro. E aqui, nesse primeiro nível de amor, a declaração dela é o seguinte, ó, presta atenção aqui. O meu amado é para mim. Então, esse amor é muito egocêntrico, muito egoísta. O meu amado é para mim, não é para mais ninguém. O meu amado é para mim, eu não divido ele com ninguém. Eu não sou dele, mas o meu amado é para mim. Eu não falo dele para ninguém. Eu não sou dele, mas o meu amado é para mim. É muito egoísta, muito egocêntrico. É só para mim, não é mais para mais ninguém. Eu não divido ele com ninguém. É um amor muito imaturo, não está consolidado ainda. É um amor muito frágil da noiva pelo noivo. E aí no versículo 15, ela descobre mais defeitos na vida dela, que ela chama de raposinhas. Olha o que ela fala no versículo 15. Ela dá um grito de desespero para ele: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Capítulo 2, versículo 15. O que aconteceu? Ela estava vendo na vida dela que tinha algumas raposinhas que estavam destruindo, estavam comendo pouco a pouco aquilo que ela tinha plantado na vida dela, do noivado dela com Salomão. Tinha algumas raposinhas que estavam comendo pouco a pouco. Quais são as raposinhas que você deixou entrar na sua vida, que fica comendo pouco a pouco a tua santidade? Quais são as raposinhas que entraram na sua vida por influência do mundo, de conviver com pessoas do mundo, que começaram pouco a pouco a comer a tua identidade de noiva de Cristo? Quais são as raposinhas que entraram na sua vida, que você achava que era pequenininha e que não dá nada não? E elas estão comendo pouco a pouco a tua intimidade e tua comunhão com Deus, com o noivo. Ela enxergou essas raposinhas e ela deu um grito: noivo, apanhai-me essas raposinhas, tira elas de mim. Tem raposinha na minha vida que está comendo a minha plantação, a semeadura que eu fiz do meu noivado contigo. Tira de mim esse negócio, essas raposinhas. E aí, o noivo tira as raposinhas dela. E quando o noivo vem e tira essas raposinhas da nossa vida, o nosso amor por ele sobe para o segundo nível. No versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Olha o que ela fala aí, a segunda declaração de amor dela pelo noivo. Já amadureceu um pouquinho mais. Olha o que ela fala aí: o meu amado é meu, vírgula, e eu sou dele. Ah, agora você é dele um pouco, né? Agora você já está se entregando um pouco. Agora a sulamita já entendeu que ela também é dele, não é só ele é dela. Agora ela já entendeu que ela também é dele.
ele tem um pedacinho de mim. Eu não me entreguei 100%, só um pedacinho. Mas o eu ainda vem primeiro. O meu amado é meu. Depois eu sou dele, mas só um pedacinho. Os meus sonhos vêm primeiro. Os meus planos vêm primeiro. Primeiro é as coisas minhas. Depois eu sou dele. É isso que ela está falando aí, em outras palavras. Enquanto ele concordar comigo, eu sou dele, mas só um pedacinho. Qual nível de amor você está? No capítulo 5, no versículo 2, olha só o que ela fala para ele. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Gente, vocês estão despertos também aqui? Não. Vocês estão aqui? Estão acompanhando? Ou está dando sono? Hã? Está acompanhando aí? Capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava, ou estava desperto. Ou seja, ela estava vigiando. Sabe quando você dorme, mas você fica atento com a voz de Deus? Você vai deitar, mas você está alarmado, você está com o radar ligado para a voz dele. Ele pode me chamar a qualquer momento. Pode ser que ele me acorde de madrugada para eu orar. Seu coração está velando. E aí olha o que acontece. Eis a voz do meu amado. Ele está batendo. O que aconteceu? Ela vigiava enquanto dormia. Seu coração estava atento, pois sabia que o noivo poderia chamá-la a qualquer momento, até de madrugada. Então ela escutou a voz do noivo chamando. Você já escutou ele te chamando? Você já teve a experiência dele te acordar de madrugada para você ir orar? Ele está na porta batendo. Ele vai me pedir alguma coisa. A noiva velava ali no seu coração. No versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Olha o que o esposo diz. Abre-me, minha irmã, querida minha. É isso aí? Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Então o que aconteceu? Ela foi dormir, o coração dela estava vigiando. A qualquer momento ele pode me chamar. Aí ele bateu na porta. Abre-me, minha irmã, abre-me. Ele está chamando. Sabe quando Deus te chama, te pede para você fazer alguma coisa? É isso que está acontecendo aqui. Olha no versículo 3 a resposta que ela dá para o chamado dele. Olha a resposta que ela dá. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Ela negou o convite. Você acredita? Ela negou o chamado. Ele estava na porta, batendo, chamando. Ela negou. Eu já lavei os meus pés, eu vou sujar outra vez para abrir para ele? Sabe quando Deus te pede alguma coisa e você nega porque você está com preguiça? Agora eu não vou levantar da cama, agora não é hora. Ah, eu estou com preguiça de ir. Ah, agora eu não estou a fim de fazer.
É isso que está acontecendo aqui. Ela está chamando ele e ela negou, ela recusou o convite. Aí sabe o que aconteceu? Olha no versículo 6. A hora que ela resolveu abrir para ele, abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A hora que ela resolveu abrir para ele, ele já tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Eu busquei-o e não achei. Chamei-o, ele não me respondeu. Sabe quando você ora, busca, clama, chora, Deus não responde, parece que ele não responde, está calado? É o que está acontecendo aqui com ela. Sabe quando você olha para você, parece que tua vida espiritual está secando? Por quê? Porque em algum momento você recusou o convite dele. Por isso que tua vida espiritual está secando. Quando você olha para a tua vida espiritual e percebe que ela está secando, pode puxar no seu histórico. Em algum momento, num passado não muito distante, ele pediu alguma coisa para você e você negou. Aí tua vida espiritual começa a secar. Porque ele pediu para você e você negou, você recusou. Agora eu não estou afim, agora eu estou com preguiça. Aí sabe o que aconteceu? Olha na continuação aí do versículo 6 e 7. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Fizeram o que comigo? Me espancaram, me feriram, tiraram-me o manto. O que aconteceu? Ela começou a passar por tribulações. Quando o noivo pede alguma coisa para você, você nega, tua vida espiritual começa a secar, e aí a vida começa a te bater sem dó. Dá tudo errado. Dá tudo errado para você. Você começa a passar por luta, tribulação, dificuldade. As coisas dão tudo errado, nenhuma porta se abre. É só angústia. Começa a bater com a cara no muro, as coisas não desenvolvem, você anda em círculos, não consegue sair desse carrossel. Você está afundando, está atolado numa areia movediça e não consegue sair. Quando o noivo pede alguma coisa, a gente nega, nossa vida espiritual começa a secar. Aí começa a vir as tribulações, aí começa a vir as dificuldades, aí começa a vir as lutas. Ela apanhou tudo de novo, aquelas feridas voltaram da velha vida. As feridas voltaram. Aí sabe o que ela fez? Olha no capítulo 5, versículo 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, a noiva falando, se encontrar o meu amado, que lhe direis? Que eu desfaleço de amor. Ela não está mais encontrando a presença do noivo, não ouve mais a voz do noivo, então ela pede ajuda para o povo que mora no palácio. Ela vai pedir ajuda. Ela pede ajuda para as filhas de Jerusalém. Ela sabe quando você não encontra mais a voz do noivo, você não encontra mais uma resposta, uma direção dele para a sua vida,
Aí você fica desesperado, as tribulações começam a vir e você vai pedir ajuda para quem? Para as filhas de Jerusalém. Você pede socorro para os irmãos. Me ajuda, ora por mim, eu não sei mais o que fazer. Parece que Deus não fala mais comigo. Eu não encontro mais Ele. Ela disse para as filhas de Jerusalém: se vocês encontrar o meu amado, diz para ele que eu desfaleço de amor. E aí finalmente, graças a Deus, a Sulamita encontra ele de novo. No capítulo 5, versículo 10. Olha aí. Ele se deixou encontrar de novo pela Sulamita. E quando ela encontra, ela diz: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Ela agora está reconhecendo como ele é diferenciado, do que 10.000, não há outro como tu. E aí quando ele se deixa achar de novo, e ela olha para ele, que é alvo, rosado, desejável, mais distinguido entre 10.000, ela faz a terceira declaração de amor por ele, porque esse amor cresce, amadurece mais um pouco. No capítulo 6, versículo 3, olha o que ela diz para ele. É a terceira declaração de amor, um pouco mais maduro. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Antes, o que ela falava? O meu amado é para mim, e eu não divido ele com ninguém. Eu não sou dele, mas ele é meu. Essa é a primeira declaração. Na segunda declaração, o meu amado é para mim, e depois eu sou dele, mas só um pedacinho. Agora ela já está falando assim, ó: eu sou do meu amado, e ele é meu. Então ela já entendeu que ela é herança dele, que os sonhos dele vêm primeiro, que a vontade dele vem primeiro. Ela descobriu que a vontade dele é melhor, mas ela ainda tem um traço egoísta nas vontades dela. Mas esse amor dela por ele já amadureceu. No capítulo 6, versículo 6, olha o que ele fala dela. Olha o que ele fala para ela depois dela ter amadurecido para esse terceiro nível de amor. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Esses dentes, irmãos, fala de maturidade. Ela já tinha amadurecido, ela já tinha dente para receber comida sólida. Ela já tinha dente para receber alimento sólido, porque ela tinha amadurecido, e ele viu que ela amadureceu. Quando ele fala que ela já tinha dente, está falando que ela amadureceu, os dentes dela já estavam firmes para receber alimento sólido, porque ela amadureceu. Agora ele já poderia compartilhar com ela os problemas que tinha no palácio, as dificuldades das filhas de Jerusalém, para ela ajudar ele agora a aperfeiçoar as filhas de Jerusalém, porque ela já tinha maturidade para isso. E aí no capítulo 6, no versículo 10, olha o que as filhas de Jerusalém falam dela. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Olha as filhas de Jerusalém, está falando isso de quem? Da Sulamita. Ué, o que aconteceu com aquela morena queimada do sol, cheia de feridas? Agora ela era o quê? Alva do dia. Formosa como a lua, pura como o sol. Está falando de santidade. Ela se santificou,
ela já não tinha mais aquelas raposinhas, aquelas feridas, aqueles machucados, ela já estava se tornando pura como o sol, formidável como um exército. E as filhas de Jerusalém tinham visto a santidade dela. As filhas de Jerusalém, o povo que vivia no palácio, olhava para ela e já estava vendo que ela tinha se purificado, que ela tinha se tornado pura como o sol, que ela já tinha amadurecido, que ela já tinha dente. As filhas de Jerusalém notaram a maturidade dela. O povo que fazia parte do culto lá no palácio já olhava para ela e via que ela tinha amadurecido, que ela tinha se santificado, que ela tinha se purificado, que ela já não era mais aquela camponesa queimada e machucada, desbotada. Ela já estava agora pura como o sol, alva do dia, formidável. E o povo reconheceu e viu isso nela. No versículo 13, olha o que as filhas de Jerusalém falam para ela: volta, Sulamita, para que nós te contemplemos. O que estava acontecendo? As filhas de Jerusalém queriam olhar para a Sulamita, queriam contemplar a Sulamita. Por quê? Porque ela estava muito parecida com o noivo. Ela já estava ficando semelhante ao noivo. E as filhas de Jerusalém queriam contemplar as características do noivo nela. No capítulo 6, no versículo 11, olha o que a esposa diz, a noiva diz para o noivo: descia ao jardim para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, está falando de frutos, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. O que está acontecendo aqui? A Sulamita já está preocupada em dar frutos, em trazer mais pessoas para o palácio, para se relacionar com o noivo, ganhar vidas. Ela já tinha feito uma semeadura, ela já olhava além de si mesma, além de suas feridas, e conseguia enxergar as feridas dos outros, dos perdidos que estavam lá no campo. Ela foi lá semear, e ela estava esperando os frutos que ela tinha semeado, porque agora ela não tinha um amado só para ela compartilhava o amado com os outros. E ela tinha feito uma semeadura, ela queria colher esses frutos. A Sulamita estava preocupada com a frutificação da igreja, com a multiplicação dos discípulos. Ela já tinha encontrado o seu lugar no corpo de Cristo. Ela já tinha encontrado o seu lugar no palácio. Ela já tinha aprendido como que é viver aquele estilo de vida, que antes para ela era muito difícil, muito diferente, era tudo muito novo. Agora ela já aprendeu, e ela já estava olhando para os outros, para trazer outras pessoas para viver esse estilo de vida. E aí, o amor dela sobe para o quarto nível, amadurece mais um pouco. Olha no capítulo 7, versículo 10. Olha o que ela fala para o noivo: eu sou do meu amado. Ela se entregou completamente. Agora não tem mais o eu. Ela desapareceu nessa declaração. Ela é totalmente dele. Eu sou do meu amado. Ela se entregou completamente. O sonho dela está na vontade dele. Ela vive para ele, vive para fazer a vontade dele. Só ele que importa. Eu não tenho mais tempo para olhar para o meu egocentrismo, para o meu egoísmo. Eu sou dele totalmente. A minha entrega é 100%, sem medida, sem reserva, é total.
É um amor consolidado. Não é mais aquele amor egoísta, egocêntrico, frágil, imaturo, infantil, sentimental. É um compromisso 100%. Irmãos, sabe o que significa Sulamita? É o feminino de Salomão. É onde Deus quer nos levar. A gente ficar tão parecido com Ele, que a gente fica a noiva, o feminino de Jesus Cristo. A noiva dele. A gente se torna um só espírito com Ele. É para esse lugar de maturidade que Ele quer nos levar. Olha no capítulo 7, no versículo 11 e 12. Olha o que ela fala para o noivo. Vem, ó amado, saiamos ao campo. Ela está chamando ele para evangelizar. Ela está chamando ele para praticar a palavra fora das quatro paredes. Agora ela que está chamando ele. Vem, amado, vamos para o campo. Passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã. Para quê? Para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se tem fruto para a gente colher lá fora. Se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Eu vou te amar fora das quatro paredes. Saiamos ao campo. O que você está esperando, amado noivo? Não seja lento. Vamos praticar fora das quatro paredes. Vamos sair para o campo. Vamos praticar, vamos viver tudo isso lá fora. Ela já está tão consolidada, ela está pronta, ela está disposta. Vamos, noivo, vamos levantar cedo de manhã e vamos para o campo. Vamos viver tudo isso lá fora. Vamos lá colher os frutos. Vamos, noivo, não seja lento. Ela está pronta, ela está disposta, ela está preparada. Agora é ela que convida o noivo para ir para o campo, para levantar cedo, porque ela está pronta, ela está preparada, ela se arrisca, ela se atira. No capítulo 7, versículo 13, olha o que ela fala. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas existe toda sorte de excelentes frutos, vírgula, novos e velhos, eu te reservei, ó amado. Ela tinha reservado os melhores frutos dela para ele, frutos velhos e frutos novos. Isso fala de um ventre ministerial maduro, porque ela dava fruto velho, só que ela não parou só com os frutos velhos, ela dava frutos novos atualmente. Ela não ganhou só aquelas vidas lá antigamente, no primeiro amor. Ela continua ganhando vidas hoje, porque ela tem um ventre ministerial maduro. Ela reservou frutos para ele, frutos velhos e frutos novos. Por quê? Porque Deus quer que aqueles frutos antigos que a gente deu permaneçam, mas Ele quer também que a gente dê frutos novos. Frutos velhos e frutos novos eu te reservei. Ela tinha frutificado frutos velhos e frutos novos, frutos excelentes, frutos que permaneceram, que não saíram, não foram embora, não se desviaram. E aí, no capítulo 8, no versículo 7, olha o que ele diz para ela. Está escrito aí, esposo? Sim ou não? Olha o que ele diz para ela, e com isso eu termino.
As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ele já enxerga que ela estava num lugar de maturidade, que ela tinha amadurecido e consolidado o amor dela por ele. Era um amor que não podia se apagar, nem os rios poderiam afogar esse amor dela por ele. Qual nível de amor você está desses quatro? Esse quarto nível é um amor duradouro. Começou frágil, mas agora é forte. De tudo o que ela passou, de todas as dificuldades que ela teve, ela está terminando bem a jornada dela. Por quê? Porque nem todo aquele que começa bem, termina bem. E nem todo aquele que começa mal, termina mal. Você pode começar mal e terminar bem. Mas cuidado, você pode começar bem e terminar mal. É o fim que importa.